Você já ouviu alguém dizer: "Os dons espirituais já cessaram"? E talvez também tenha ouvido outros afirmarem: "Todos os dons continuam hoje do mesmo jeito que no tempo dos apóstolos". Bom, esse debate divide cristãos há séculos, mas hoje eu quero falar especificamente sobre o continuismo teológico. A visão de que os dons espirituais não cessaram, mas permanecem ativos até a volta de Cristo. O continuismo é a posição de que os dons descritos no Novo Testamento, profecia, línguas, interpretação, curas, milagres, ainda fazem parte da vida da igreja. Segundo essa visão, o Espírito Santo continua distribuindo os dons, não apenas os chamados ordinários, que são o ensino, serviço, liderança, mas também os chamados extraordinários. O continuismo não significa aceitar qualquer manifestação como obra do Espírito. Significa crer que a promessa é válida até hoje. E quais são as bases bíblicas do continuismo? Primeiro, Atos 2, Pedro, ao citar Joel, afirma que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pergunta: já estamos nos últimos dias? Sim, e permaneceremos neles até a volta de Cristo. Ou seja, não há indício de que essa promessa expiraria. Segundo, 1 Coríntios 12 a 14. Paulo escreve a uma igreja cheia de problemas, mas nunca diz que os dons cessariam antes da volta de Jesus. Pelo contrário, em 1 Coríntios 13, ele afirma: quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. A pergunta é: esse perfeito já chegou? O continuista responde: não. O perfeito se refere à volta de Cristo e não ao fechamento do cânon bíblico. Terceiro, o próprio mandamento bíblico. Paulo diz: procurai com zelo os melhores dons, e não proibais o falar em línguas. Ora, se os dons já tivessem cessado, por que a igreja teria que buscar com zelo algo que Deus já teria retirado? O cessacionismo argumenta que os dons foram apenas para autenticar os apóstolos. Mas pense comigo, em Atos 6, Estevão, que não era apóstolo, realizava sinais e prodígios. Filipe, o evangelista, também. Ou seja, os dons nunca foram restritos aos apóstolos. Outro argumento sensacionista é: hoje temos a Bíblia completa, não precisamos mais de dons revelatórios. Mas desde quando a suficiência da Escritura exclui a ação sobrenatural de Deus? A Bíblia é suficiente para nos conduzir à salvação e à piedade, mas isso não significa que Deus não possa agir com milagres e dons espirituais. A verdade é que muitas vezes o sensacionismo nasce mais de uma reação contra os abusos do que de uma leitura fiel da Escritura. É inegável que existem falsos profetas, falsos milagres, manipulações, mas o fato de haver falsificações não significa que o verdadeiro tenha deixado de existir. Agora, atenção! Ser continuista não é abraçar qualquer coisa que aparece em nome do Espírito. O Novo Testamento manda provar todas as coisas, julgar as profecias, discernir os espíritos. O problema não é ser continuista, o problema é ser ingênuo. Muitos movimentos hoje usam o nome do Espírito para promover desordem, manipulação e até heresias. O continuismo bíblico não é emocionalismo vazio, mas um uso ordenado e edificante dos dons. Então, os dons espirituais continuam a cessar. O continuismo teológico afirma: eles continuam porque o Espírito continua ativo na igreja e a promessa é até a volta de Cristo. Mas junto com essa convicção, precisamos de discernimento, humildade e submissão à palavra. Mais do que discutir se os dons continuam, a pergunta é: como temos usado os dons que o Espírito nos deu para edificar a igreja e glorificar a Cristo? Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o continuismo teológico, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. E me diga nos comentários, você crê que os dons espirituais continuam até hoje? Que Deus te abençoe.